as indicações de comer de 3 em 3 horas, no máximo, ficar sem comer. Vou agora no meu caso. Né? Vamos lá. Exemplificar. Eu não tenho dificuldade em ficar longo tempo sem comer, mas eu não sei comer pouco. Entendi. Então, essa história de comer de 2 em 2, em 3 em 3 horas, para mim é mais difícil comer pouco de 2 em 2 horas do que não comer, de repente, 6 horas. Entendi. Como administrar isso? Perfeito, Denis. Eu acho que o teu exemplo é o exemplo de muitas pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Porque quando você não tem o hábito de fazer isso, a tendência é você fazer grandes refeições altas, com grande quantidade de alimentos. Então, a primeira coisa é romper esse hábito. E hábito é muito difícil de se mudar, né? Tem um pesquisador, Albert Einstein, que falou, é mais fácil você romper um átomo do que mudar um hábito. Então, como você cria essa dinâmica? Ao introduzir pequenos lanches que fiquem circunscritos ali, por exemplo, você tomou o seu café da manhã, você já leva uma fruta contigo e no meio da manhã você consome essa fruta, você já não ficou em jejum. E você circunscreveu o consumo de alimentos àquilo que estava contigo. Então, você já rompeu o jejum e, ao romper o jejum, você passa para a próxima refeição mais tranquilo, mais sereno. Então, eu diria que a primeira estratégia para você melhorar a sua alimentação é você conseguir prever o seu dia seguinte. Então, antes de sair de casa, qual vai ser a minha rotina amanhã? Então, o Denis vem para cá, vem gravar o programa, ele sabe qual vai ser a rotina dele, ele já programa os lanches que ele vai fazer ao longo do dia e, com isso, você consegue ter um equilíbrio maior nas suas refeições. Caso contrário, você fique muito tempo sem se alimentar, invariavelmente, na próxima refeição, a sua fome vai ser uma fome contumaz, você vai acabar ingerindo mais alimentos do que você efetivamente... E sem muito critério, né? E sem critério. Normalmente, o critério é o mais saboroso, o mais aromático. Mas aí, quando está com fome, Exatamente. É que eles falam, né? O melhor tempero é a fome, né? Exatamente. E esse tempero da fome, ele faz essas escolhas dos alimentos que são mais gordurosos. E ao consumir alimentos mais gordurosos, invariavelmente, nós acabamos engordando também. A história de se comer à noite que engorda mais do que o normal, procede? Normalmente, no período noturno, nós estamos diminuindo o nosso gasto calórico, Denis. E o que acontece é que, nesse momento, a sua ingestão calórica deve ser compatível com isso. Muitas pessoas falam assim, olha, não sei o que acontece comigo, que eu faço uma refeição noturna e eu acordo sem fome. Quando isso acontece, provavelmente essa pessoa fez uma refeição noturna com uma grande quantidade de gordura. E ela não conseguiu digerir efetivamente essa grande quantidade de gordura e acorda ainda digerindo essa gordura. Então, sempre que você faz uma refeição noturna que, ao despertar, você não tem fome, lembre-se, provavelmente você consumiu grande quantidade de gordura. E aí as pessoas fazem o velho e famoso bifinho com salada e acho que com isso estão fazendo um tremendo sucesso, né? A carne tem uma grande quantidade de gordura. Que à noite a absorção é mais um pouco mais lenta, a digestão um pouco mais complexa. Então, se essa pessoa ela faz uma refeição mais leve, com menor quantidade de gordura, ela consegue fazer a digestão disso, dormir bem e vai provavelmente acordar com fome. Então, à noite, o melhor caminho é evitar comida gordurosa. Evitar alimentos que têm uma grande quantidade de gordura. Essa fica a dica aí para o pessoal que está nos assistindo. Ok, nós temos alguns vídeos. Eu queria que a produção já colocasse. São algumas dúvidas do nosso telespectador. Claro. Eu vou aproveitar a sua presença aqui. Pode rodar, por favor. Boa noite, doutor. Meu nome é Nádia Mariano e a minha dúvida é com relação ao preparo dos alimentos. Quando eu faço um suco, as propriedades nutricionais das frutas, elas se mantêm? E por quanto tempo eu posso consumir um suco ao longo do dia ou para ter a maior carga nutricional eu tenho de consumir naquele mesmo instante do preparo? Obrigada. Pergunta importante da Nádia, ela fala assim, se eu faço um suco, se esses nutrientes se preservam. Parte deles sim se preservam, algumas vitaminas podem se perder ou se modificar ao longo do dia. Algumas estratégias muito simples é proteger esse alimento, se for passar muitas horas, proteger da luz e proteger do ar. Hoje nós temos aqueles filmes, por exemplo, né? Você pode deixar ele em contato com o próprio suco e ele diminui a troca de ar com o ambiente. Um estudo que foi feito na Universidade de São Paulo avaliou que se esse alimento ele for protegido do contato com o ar, a propriedade de nutrientes se preserva na maior parte do tempo por um intervalo de até 8 horas. Então você não tem grandes perdas se você está protegendo do contato do ar e da luz. Preserva-se vitaminas e boa parte dos macronutrientes, como o carboidrato presente no suco.
Temos outra pergunta? Olá, meu nome é Francisco, eu tenho 24 anos, eu treino há 2 anos e eu tenho 2 perguntas aí para estar fazendo para vocês. A primeira é: qual alimento que eu devo consumir antes do meu treino para me ter um rendimento legal durante os treinos? E a segunda é: qual alimentação que eu devo evitar, que eu não devo comer de forma alguma para não atrapalhar aí no meu dia a dia, no meu crescimento? Valeu, obrigado! A pergunta do Francisco é importante, porque muitos jovens, né? Estão treinando. Exatamente, estão treinando, têm o objetivo de ganhar massa muscular, de ficar mais forte, evitar o ganho de gordura corporal. Então, assim, evitar o treinamento em jejum. Essa é uma colocação muito importante para aquele que visa o ganho de massa muscular. Então, se ele acabou de acordar, ter o seu café da manhã, se ele vai treinar no dia seguinte muito cedo, o jantar é muito importante. Os alimentos importantes para esse treino são os alimentos que fornecem carboidrato, que ficam estocados no nosso corpo. Então, as massas, pães, a batata, são alimentos que vão fornecer glicose. Essa glicose fica estocada no fígado e na musculatura e quando o indivíduo treina, consegue fornecer energia, ele consegue treinar dentro do seu limite de competência. O que ele deve evitar é, por exemplo, após o treino, alimentos que têm uma grande quantidade de gordura, isso ele deve evitar. Então, ele acabou de treinar e vai consumir, por exemplo, um bife que tem muita quantidade de gordura, ou ele vai consumir uma fritura, um pastel, isso deve ser evitado. O que é interessante, normalmente alimentos com uma boa fonte proteica, mas com baixa concentração de gordura. Um estudo feito no Canadá demonstrou que o consumo, por exemplo, de leite desnatado, Denis, que você recupera ele, hidrata ele após o seu treino, logo após o treinamento de força, que provavelmente é o que o Francisco faz, ele pode ajudar você a recuperar do seu treino e a recuperar a sua musculatura. Então, é um alimento simples, de fácil acesso, todos podem conseguir e isso vai trazer o objetivo que o Francisco tem de aumentar a massa muscular dele. Se comentou um tempo, daqui a pouquinho nós temos mais perguntas, mas eu me lembrei agora de um tema e gostaria de perguntar. Houve uma dieta aí de se cortar radicalmente os carboidratos. Dr. Atkins, se não me engano. Isso, começou com ele, exatamente. Dele. E isso daí, uma época nos Estados Unidos, virou febre, aqui também. Você podia comer de tudo, gordura, etc., mas você não podia ingerir carboidrato. Alguns criticaram porque parece que causava um problema renal e etc. O que tem de verdade e de mentira nisso, doutor? Então, o que tem de verdade? Por que as pessoas, ao cortarem o carboidrato, elas logram êxito em perder peso? Porque quando nós pensamos no nosso corpo, o peso do nosso corpo não é apenas gordura. Muitas vezes a gente acha que é só gordura. Não, mas o peso é de músculo, de osso e também de gordura. No nosso corpo nós temos mais ou menos de 750 a 1 quilo de carboidrato estocado no nosso corpo, que a gente chama de glicogênio. E para esse carboidrato, para cada 1 grama, eu tenho quase 3 gramas de água. Então, se eu tenho 1 quilo de carboidrato, eu tenho 3 quilos de água, eu tenho 4 quilos. Quando eu retiro o carboidrato da minha alimentação, eu diminuo essa reserva para valores bem baixos. Então, eu posso até perder 4 quilos de peso por perder água. E água não se mistura com gordura. Quando você perde um peso que contém água, que não contém gordura, você perdeu peso magro. Então, a pessoa perdeu peso e engordou, porque ela perdeu a massa magra e preservou a massa gorda. Então, o Atkins ele foi muito nessa direção. Ao retirar o carboidrato, a pessoa perde peso, ela acha que emagreceu, na verdade ela perdeu peso magro e ela preservou a gordura corporal. Tanto que é muito comum, Denis, as pessoas quando fazem isso, reportarem, eu cortei o carboidrato, mas eu senti que eu perdi peso, mas eu fiquei flácido. Na verdade, essa flacidez é a perda do tônus muscular que ela tem e a manutenção da gordura corporal. Então, nesse caso, essa pessoa, ela percentualmente aumentou a sua fração de gordura no seu corpo. Então, começou isso com Atkins, depois veio o Southbeat, que foi um outro autor que também propôs a redução de carboidratos. Mais recentemente, Duncan também foi um outro programa de redução de gordura, de peso corporal, não de gordura, mas redução de peso, tirando o carboidrato da alimentação. Quais são as consequências? A médio e longo prazo, nós temos uma grande quantidade de gordura sendo ingerida e, particularmente, essa gordura ela vai ser incorporada no nosso corpo, no fígado. Então, existe uma relação entre essas dietas com aumento de gordura no fígado, chamado de esteatose hepática. E eu até brinco, Denis, eu falo assim que
Isso para o ganso vale a pena, né? Porque quando você aumenta a gordura do fígado do ganso, depois, né? Exatamente. Maravilha. É fazer o foie gras, né? Foie gras, que em francês quer dizer fígado gorduroso, né? Mas para nós isso é extremamente prejudicial, a nossa saúde ela é comprometida com isso, pode estar atrelada ao aumento de colesterol e outras doenças inflamatórias no nosso corpo também.